Oi! Você já tentou fazer alguma coisa na força do seu próprio braço, tentou bastante e não conseguiu? Realizar algum trabalho, alguma tarefa, alguma coisa que você tinha que fazer e você se deu ao máximo, se doou ao máximo e no fim não conseguiu realizar a tarefa que você se propôs a fazer? Algumas vezes já aconteceu isso comigo. Eu vou citar um exemplo. Eu queria emagrecer, queria muito emagrecer. E aí eu entrei pra academia, tentei diminuir a quantidade de comida, sabe? Tava assim, naquele esforço de eu precisava emagrecer, eu queria emagrecer, as calças já estavam apertadas, algumas blusas, algumas camisas já não estavam ficando muito legal. E minha mãe já falava, às vezes quando eu ia lá, que ela mora em outro estado, eu ia visitá-la, ela, minha filha, você precisa emagrecer. Você não tem nem filho ainda e já chegou nesse peso, imagina quando tiver. Então você precisa emagrecer. E tinha aquela pressão que eu precisava emagrecer e não conseguia, sabe? Algum tempo já na academia, tomando algumas atitudes, sabe? E com aquela preocupação de que eu precisava chegar num peso determinado, que eu tinha chegado num peso que não era meu, que eu não podia ficar nessa posição. E aí, mais ou menos em julho, eu tava de férias e fui fazer dessas visitas à minha mãe. E aí eu passei um mês não, passei alguns dias lá, uns 15 dias, 10 dias eu acho, e durante esse mês todo eu fiquei sem ir pra academia. Não fui pra academia durante o mês de julho. Em agosto eu voltei pra academia. Quando eu cheguei, o instrutor da academia já falou: Nossa, você emagreceu? Você emagreceu muito. Aí eu falei, e eu fiquei o mês todo fora e emagreci. Aí ele, você tava no spa, fala a verdade. Eu não tava. Inclusive, quando a gente vai fazer visita pra família, a gente sempre come mais, né? Tem aquelas comidas gostosas que a avó faz, que a mãe faz, e a gente acaba engordando. Só que eu descansei, sabe? Eu comecei a desencanar. Ah, não vou ficar me estressando tanto, não. E aí eu emagreci. E de lá pra cá, eu tenho emagrecido sem precisar fazer aquele esforço imenso que eu tava fazendo antes. E aí Deus falou pra mim: minha filha, isso é graça. Enquanto você tava se esforçando, sabe? E tava toda preocupada, e que tinha que cumprir todos os procedimentos, que tinha que ir pra academia, que tinha que malhar, que tinha que fazer um monte de coisa, que você tinha que fazer pra chegar no peso, você tava vivendo na lei, no seu esforço próprio, na sua lei. Você tem que fazer determinada coisa pra chegar no ponto, e aí você não tava descansando em mim. Mas na hora que você descansou, sabe? Que você despreocupou, que você colocou a sua vontade, o seu foco em mim, na hora que você buscou de fato a minha vontade, colocou o meu reino em prioridade, as outras coisas foram sendo acrescentadas. Você emagreceu pela graça. Eu nem precisei fazer mais tanto esforço, sabe? E agora tá sendo assim, eu não preciso me esforçar tanto pra não comer tanto, sabe? Eu não preciso me esforçar tanto pra manter o meu peso. Isso é a graça de Deus. Às vezes a gente se esforça, nós nos esforçamos tanto pra fazer determinadas coisas que a gente tem que fazer, tem que cumprir, tem que chegar lá, e a gente não descansa, a gente não tem paz. E hoje eu quero te convidar para descansar no Senhor. Jesus, ele tá te convidando para descansar nele. Ele é a tua provisão, ele é tudo que você precisa. Coloca o reino dele em primeiro lugar e eu sei, tudo mais que você precisa vai ser acrescentado. Descansa na graça de Deus, porque a graça de Deus é suficiente para você, é suficiente para mim, é suficiente para nós. É suficiente porque o poder dele é suficiente pra gente. E eu tenho certeza que os sonhos, os desejos do seu coração vão acontecer na hora certa. Quer seja emagrecer, quer seja um novo trabalho, sabe? Quer seja mudar de visual, quer seja qualquer coisa. Se Deus colocou no seu coração, eu sei, vai acontecer. Mas você precisa descansar nele, você precisa exercer fé. E para finalizar o nosso momento aqui, eu quero ler uma passagem com você, que está em Efésios 3:20. Aliás, é 3, 20 e 21, só que eu vou fazer o contrário. Eu vou começar lendo do 21 e depois eu vou pro 20, tá? Vou fazer diferente. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. A Deus, nosso Pai, seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. Aquele que é poderoso para fazer, para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. O que você tem sonhado? O que você tem desejado? Pensa aí um pouquinho nos seus sonhos. Coloque em evidência todos os sonhos que Deus colocou no seu coração. Pensa sobre eles. Tira um momentinho para você pensar sobre quais são os sonhos que estão no seu coração. Pensou?
E aí, brotou algum sonho aí que você está querendo muito? Então, Deus vai realizar infinitamente mais do que você pensou, sonhou, imaginou, planejou. De acordo com o poder dele, de acordo com a graça dele, que já opera em você. Você já tem dentro de você o poder de Deus. Então você tem tudo que precisa para seguir, para vencer, para conquistar os seus sonhos. Não desista. Vai chegar, eu tenho certeza. Deus é fiel, Ele cumpre a sua palavra. Não desista. Grandes coisas vão acontecer ainda nesse ano. Ano que vem vai ser ano de coisas ainda maiores, mas esse ano, 2016, ainda não acabou. Agarre-se às promessas de Deus. Ele tem mais do que você pode sonhar, imaginar ou pensar, de acordo com o poder que já está dentro de você. Um beijo, tá? Tchau!